Jesus e suas palavras ofensivas contra os falsos mestres. Texto da Escritura, Mateus 23, 13 e 36. Introdução. A verdade não se cala. Muitos, no decorrer da história humana, criaram seus deuses conforme a imagem de seus desejos humanos. E por que não criariam um Deus ou um Jesus conforme a sua mente pecaminosa, que não aceita ser confrontada com as verdades divinas escritas na Bíblia, que revelam o verdadeiro Jesus e suas poderosas palavras que ofendem os que amam o pecado? Eles criaram um Jesus manso, suave, cheio de amor, que não pode ofender ninguém. Eles criaram um Jesus que tem que aceitá-los do jeito que são e estão, no pecado e na mentira. Mas Mateus 23 prova o contrário. Ele denunciou os falsos mestres sem suavizar suas palavras. Jesus não teve medo de ser ousado e até ofensivo para expor a hipocrisia e o engano. E ele fez isso por amor à verdade, amor ao seu povo e amor à glória de Deus. Se Jesus confrontou os falsos mestres do passado, por que hoje muitos se recusam a fazer o mesmo? Muitos se recusam a confrontar falsos mestres hoje porque perderam o zelo pela verdade e temem as consequências do confronto. Diferente de Jesus, que não hesitava em expor a hipocrisia dos fariseus e saduceus, muitos líderes modernos preferem um evangelho suave, que não incomoda ninguém. Jesus confrontou os falsos mestres porque amava a verdade e as ovelhas. Ele não se calou diante da mentira. Quem o segue deve fazer o mesmo, pois Judas 3 nos chama a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ficar em silêncio diante do erro não é amor, é covardia. Mateus 23, 13 e 15 está escrito: hipócritas fecham o reino dos céus. Os fariseus fingiam piedade, mas impediam o povo de conhecer a verdade. Eles usavam as regras humanas para controlar o povo e afastá-los da verdadeira salvação. Os falsos mestres de hoje são pregadores da prosperidade que prometem bênçãos terrenas e que Deus só quer te dar dinheiro. Líderes que distorcem a Bíblia para agradar seus seguidores. Eles negam a inerrância da Bíblia. Líderes que impõem regras humanas como se fossem mandamentos divinos. Apóstolos que se auto-intitulam profetas detentores das revelações e visões divinas que exploram e enganam os fiéis. Uma pergunta direta: você segue líderes fiéis à Bíblia ou aqueles que dizem o que você quer ouvir? Resposta bíblica: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Gálatas 1:8, ou seja maldito. Uma resposta apologética: se um líder religioso diz algo contrário à Bíblia, ele é uma autoridade maior que Deus? E a sua palavra, que são as Escrituras? Se Deus não tolera falsos ensinos, por que você tolera? As pessoas toleram falsos ensinos porque perderam o temor de Deus. Se tornaram amantes de si mesmos, buscando conforto em vez da verdade. Mas Deus não tolera falsos ensinos e deixa isso claro nas Escrituras. Eles afastam as pessoas dele e conduzem à perdição eterna. Quem é verdadeiro discípulo de Cristo não pode ser cúmplice da mentira. Como Efésios 5:11 ensina: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Se Deus não tolera, nós também não devemos tolerar. Em Mateus 23:15 também está escrito a respeito dos filhos do inferno. Os fariseus faziam discípulos, mas o tornavam ainda piores do que eles mesmos. Eram guias cegos e conduziam outros à perdição. Quem são os filhos do inferno hoje? Aqueles que defendem falsos mestres, mesmo quando sua heresia é evidente. Eles amam mais o seu líder religioso e a sua instituição religiosa
do que a verdade da palavra de Deus. Eles preferem igrejas lotadas, alegando Deus estar naquele lugar devido ao grande número de multidões, sem examinarem o que é pregado, deixando as escrituras de lado e buscando revelações novas. Eles não gostam de ser confrontados com a verdade das escrituras, por isso eles se sentem ofendidos. Uma pergunta direta: se Jesus pregasse hoje, você o seguiria ou se ofenderia com suas palavras duras escritas na Bíblia? Resposta bíblica: muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? João 6,60. Uma resposta apologética: se a verdade te ofende, o problema está na verdade ou no seu coração? Se o Evangelho de Cristo nos ofende, saiba que não há nada de errado na mensagem fiel às Escrituras, e sim nós, miseráveis pecadores, que somos. Um Evangelho que não ofende é um Evangelho falso. Um Evangelho sem ofensas massageia o teu ego, mas o Evangelho verdadeiro de Cristo fere teu pecado para salvá-lo. Mateus 23, 16, 22 também fala a respeito dos guias cegos. Os fariseus pensavam que guiavam o povo, mas estavam cegos espiritualmente. Eles estavam levando as pessoas para um caminho de morte e não para a vida. Quem são os guias cegos de hoje? Pregadores que só falam de amor, mas nunca de pecado e juízo. Pregadores que acreditam totalmente na verdade bíblica. Pregadores modernos que prometem revelações além da Bíblia. Pregadores que constroem templos magníficos e um culto litúrgico organizado com instrumentos musicais e orquestras que não têm as Escrituras como a verdade absoluta. Pregadores que promovem sentimentos humanos mais que o conhecimento bíblico. Uma pergunta direta: você está em uma igreja que prega a Bíblia ou apenas um show motivacional? Uma resposta bíblica: eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. 1 João 4,5. Uma resposta apologética: se a sua igreja remove tudo que ofende o pecador, ela realmente segue a Cristo ou apenas quer multidões? 4. Os sepulcros caiados. Mateus 23, 27 e 28. Os fariseus tinham uma aparência religiosa impecável, mas eram espiritualmente mortos. Eles queriam ser vistos como santos, mas estavam corrompidos por dentro. Sepulcros caiados de hoje. Pastores que vivem no luxo enquanto suas ovelhas sofrem. Líderes e igrejas onde todos têm a aparência de santos, mas suas vidas estão sem santidade. Líderes que pregam santidade, mas suas ações são imorais em segredo. Uma pergunta direta: o evangelho que você ouve te leva ao arrependimento ou apenas te faz viver de aparências? Uma resposta bíblica: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3,8. E uma resposta apologética: o evangelho que não te transforma é o verdadeiro evangelho? Se sua igreja se preocupa mais com aparência do que com santidade, ela é um sepulcro caiado. Serpentes, raça de víboras. 5. Mateus 23, 33, 36. Jesus não teve medo de chamar os fariseus de serpentes, associando-os ao próprio Satanás. Ele estava expondo a gravidade do engano que eles estavam disseminando. Os filhos da serpente de hoje, líderes que rejeitam a doutrina da salvação pela graça, pregadores que vendem falsas unções e objetos ungidos, falsos profetas que dizem assim diz o Senhor, quando Deus nunca falou. Uma pergunta direta: se você morre hoje, estaria diante de Deus como um verdadeiro discípulo ou um seguidor cego de um evangelho falso? Resposta bíblica: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7:21. Uma resposta apologética. O próprio Jesus disse que nem todos que confessam Ele como Senhor entrarão no reino dos céus, porque estão seguindo um falso Deus, um falso Cristo e um falso Evangelho ensinado por líderes usados por demônios, mensageiros de Satanás. Mas se queres ser salvo, busque a verdade nas Escrituras, porque o poder para se salvar está no verdadeiro Evangelho de Cristo. Romanos 1,16. Conclusão. O verdadeiro Evangelho e seu poder transformador. O verdadeiro Evangelho de Cristo não é uma mensagem de conforto, mas de transformação salvífica. Ele passa de morto para vivo, de escravo do pecado para filho de Deus, de condenado à eternidade do inferno para o herdeiro da vida eterna. O verdadeiro Evangelho arranca o coração de pedra e o substitui por um coração de carne, disposto a seguir a Cristo de forma santa, sem medo de confrontar o pecado, mesmo que isso signifique ser rejeitado por aqueles ao seu redor. Mas para aqueles que rejeitam esse Evangelho, o que resta? Não há meio termo. A rejeição da verdade é uma escolha deliberada de permanecer nas trevas. Aqueles que rejeitam o Evangelho de Cristo permanecem escravizados ao pecado, cegos para a verdade e se aproximam da condenação eterna, separados para sempre de Deus. A rejeição ao Evangelho é, no fim, uma perdição à vida, à salvação e à graça de Deus. O Evangelho de Cristo não é negociável. Ela é a única mensagem que pode salvar, a única verdade que pode libertar. Aqueles que a rejeitam se entregam à sua própria destruição, enquanto os que se rendem ao Evangelho verdadeiro experimentam uma transformação salvífica e eterna. Não se iluda, o Evangelho de Cristo não é algo para ser suavizado ou adaptado ao seu gosto e ao do mundo. Ele exige total rendição ou rejeição. Um alerta final. A verdade te ofende? Se você ouviu essa mensagem e se sentiu ofendido, pergunte-se por quê. Se a verdade te incomoda, é porque você está do lado do erro. Cristo ofendeu os fariseus porque eles eram hipócritas. Se essa pregação te incomoda, será que não há hipocrisia em você? Jesus não pediu desculpas por falar a verdade. Ele não suavizou a mensagem para agradar os ouvintes. Ele não negociou princípios para manter seguidores. E nem nós devemos. Se a pregação do verdadeiro Evangelho te irrita, saiba disso. Ou você se arrepende e se entrega a Cristo de verdade e deixa de seguir falsos mestres e falsos evangelhos, ou você endurece ainda mais seu coração e se junta àqueles que rejeitaram a verdade e se condenaram para sempre. Examine-se a si mesmo, mas lembre-se, diante de Cristo não há neutralidade. Quem não está com Ele, está contra Ele. Mateus 12:30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.